não gostaria, já podendo escolher, que não fosse algo, que fosse algo parecido com o Bahia, por exemplo. O Bahia. Por que eu estou citando o exemplo do Bahia? Porque, pô, é o Grupo City. Pô, meu irmão, vai ficar ali tentando fabricar jogador para vender para o City. Essa é a realidade. Tudo bem, não dá para fugir muito dessa questão se tratando de um país de terceiro mundo, de um país de moeda fraca, de um país que não dá nem para se comparar, né, com os países europeus. Por exemplo, se a gente pegar aí Portugal, que, entre aspas, tá, da maneira que eu vou falar aqui, até porque eu sou descendente também de português, que é o lixo da Europa, se tratando de futebol, é o lixo da Europa, porra, tem muito mais dinheiro que o Brasil, Portugal. Então, qualquer coisa que nos aconteça nesse sentido, é lógico que a gente não vai imaginar que o Vasco, até porque nem o rival no melhor momento, nem o Palmeiras no melhor momento, não conseguiram se comparar ou chegar perto de qualquer clube europeu, e não é o Vasco que vai conseguir, né, na atual conjuntura. Mas eu tinha medo, Marques, eu tenho medo que seja algo parecido com o do Bahia, entendeu? Eu não gostaria, não. Eu preferia uma outra empresa e que não fosse o Grupo City, por exemplo, que tem lá os gigantes lá do City na Europa e que, obviamente, que o Bahia só vai servir para revelar algum jogador para mandar para lá. Tu não acha isso, não? Cara, não, cara, não acho, não. Não é que eu não acho, cara. Eu acho que isso que você está falando, na verdade, ajustando minha resposta, eu acho que isso que você está falando da questão da barriga de aluguel, né? Então, para quem acompanha muito a gíria do futebol, né? Que é o barriga de aluguel, é o Bahia ser o barriga de aluguel do Grupo City. Eu acho que isso. Eu acho que é uma expressão que inevitavelmente se aplica ao Bahia. E aí, só o que eu acho, eu acrescento, que para mim está muito dentro desse contexto, é de que essa fábrica ela precisa ser contínua. Essa fábrica, né, de bons valores, lá que se alimente o City lá fora, estou seguindo o teu raciocínio, ela precisa da sequência. Essa engrenagem ela precisa estar saudável sempre. Então, estar saudável sempre pode beneficiar o Bahia, que, beleza, que seja uma barriga de aluguel, mas se vai sair um craque, vai chegar outro, né, que talvez seja uma transição que seja importante, e aí usando um exemplo muito rápido do Textor, traz um Almada para cá, mas que a gente sabe que tem um prazo de validade, né, não é um cara que veio... Então, mas aí que tá, Marques, mas aí que tá. Fazendo um comparativo diretamente, já que você citou o exemplo do Almada, citou o exemplo do Botafogo, e a gente está falando mais ou menos de algo parecido com o Bahia. Se você for comparar Botafogo com o Bahia, né, em relação a contratações, a jogadores de nome, a jogadores famosos, ou jogadores que estão mais na ponta dos cascos, digamos assim, em relação à idade e a futuro promissor, pô, cara, com certeza absoluta as contratações do Botafogo e os nomes que circulam o Botafogo ali, que estão no elenco do Botafogo, são maiores do que os nomes do Bahia. É isso que é o medo, tá ligado? Tipo assim, o Bahia. Qual foi a contratação do Bahia, já que a gente está falando dele, citando o exemplo do City, qual foi a contratação de impacto do Bahia para essa temporada, por exemplo? Porque se você me falar o Everton Ribeiro, pô, o cara já está em final de carreira. Na minha opinião, não conta. Qual foi a contratação de impacto do Bahia? Não, cara, eu entendo o que você está falando, cara. Quer dizer, respondendo a tua pergunta, para mim é uma questão de tempo que o Bahia... Cara, o Bahia acabou de contratar o Lúcio Rodrigues, cara. Pô, cara, tu contratar um cara de 70 milhões... se tecnicamente o cara ainda está buscando lá o espaço dele no mercado, cara, o cara custou 70% do que o Almada custou. O Almada custou 100 milhões para o Botafogo, o Lúcio Rodrigues custou 70 milhões. Mas o meu caso nem é esse, por exemplo. Quando eu citei o Textor, exatamente foi para corroborar com essa questão de que a barriga de aluguel ela pode ser uma questão saudável. Estou falando isso porque quando o Luiz Henrique foi contratado lá no início do ano, indo nesse raciocínio do barriga de aluguel, muita gente, cara, cravou que o Luiz Henrique no meio do ano sairia. Que, o Botafogo só ia ser um barriga de aluguel ali durante 6 meses, que no meio do ano o Luiz Henrique... Não, muita gente não. Foi anunciado, inclusive. Não é que era muita gente dando palpite, não. Foi anunciado que ele sairia no meio do ano. E eu, na linha desse meu raciocínio de agora, que já era o da época, eu falei, cara,
depende muito do que vai ser o ano do Botafogo. Eu tenho certeza que se o Botafogo chegar lá no meio do ano protagonista, eu tenho certeza que o Luiz Henrique não sai do Botafogo. E, cara, é exatamente o que está acontecendo. Tá o Botafogo protagonista no meio do ano, e aí não só não sai o Luiz Henrique, como chegou o Almada. Então, ou seja, o Botafogo deixou de ser o barriga de aluguel? Não deixou de ser. Mas eu não enxergo pejorativamente como muitos enxergam, entendeu, Luizão? Então, eu entendo a tua opinião, eu enxergo de forma pejorativa. No caso, veja bem, só para pontuar também, apesar da gente ter alguma divergência de opinião, eu acho a questão do Bahia muito mais pejorativa do que a questão do Botafogo. Eu acho muito mais, entendeu? Mas eu vejo essa questão de forma pejorativa, sim. Eu gostaria que o Vasco fosse... Tem uma expressão, né? Flagship, não é isso? Flagship. Então, flagship é o que eu gostaria que o Vasco fosse. Tudo bem que na questão da 777, porra, foi isso, não adiantou nada que a 777 era uma bosta de uma empresa, né? Mas que venha uma empresa boa e que o Vasco se mantenha nessa condição. Enfim, é a minha torcida, irmão.